estudiosos da Unesp realizam e publicam mais uma pesquisa sobre passes. Ao orar o Pai Nosso, você presta a devida atenção no que está dizendo? O que vai determinar a nossa condição quando chegarmos à vida espiritual. Se a miséria está no karma da pessoa, será que podemos ajudá-la a mudar esse karma? Num mundo dominado pela corrupção, em quem podemos confiar? Assistidos do Lar Meimei avaliaram atividades educativas nesta semana. Sônia Marra nos traz hoje uma mensagem para este Natal. Feira do Natal do Lar Meimei abre suas portas amanhã à noite. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo a seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. uniradio.com.br, repetindo, uniradio.com.br. Atenção, além de você acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento, pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone, durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o novo e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o novo e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número de WhatsApp continua o mesmo, 997-512397, da Vivo. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. Filhos Voltando é uma bela e comovente coletânea de cartas de filhos desencarnados em Mogi das Cruzes aos seus pais. São cartas essas que foram psicografadas por Chico Xavier. Esse trabalho, publicado no ano de 2010, resultou de uma pesquisa de Caio Ramacciotti sobre a família desses dois jovens. Filhos Voltando é uma publicação do Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares. Da Vivo 997-512397 ou para o celular da TIM, que é o 981-792405 até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Filhos Voltando. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Lembre-se, novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2220 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio. Participações de Marco Antônio, Eduardo e Sônia. Na secretaria, Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita.
Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. A doutrina espírita não deve ser simplesmente comparada a uma religião comum, pois o enfoque que as religiões dão sobre a vida se baseiam exclusivamente na fé e na prática religiosa, limitando-se aos rituais e à adoração. Na maior parte das vezes, como já acontecia no tempo de Jesus, a religião é proclamada pela boca e pelos atos exteriores, mas não se manifesta no coração. O Espiritismo, no entanto, embora às vezes se pareça com uma religião, porque também se utiliza do recolhimento e da prece, porque acredita em Deus e na imortalidade da alma, vai bem mais longe, pois implica no conhecimento e na prática da lei de Deus por meio da caridade, e está assentada sobre bases filosóficas e científicas. Nesse sentido, desde Allan Kardec existe um esforço por parte dos espíritas em alargar cada vez mais o horizonte do conhecimento humano, estendendo-o ao mundo espiritual. No Espiritismo, é patente a união entre religião e ciência como duas pontes de contato com a verdade. Por isso, após a codificação da doutrina, anunciando as grandes verdades, vieram estudiosos e pesquisadores interessados em deslindar a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Depois de um longo período sem muitas novidades, temos visto, de alguns anos para cá, uma eclosão de estudos nesse sentido, não apenas por parte de espíritas, mas principalmente de pesquisadores não ligados à doutrina, mas atentos aos fenômenos que a doutrina proclama e de que também se ocupa. Soubemos nesses dias, através do nosso confrade professor Dagoberto Bunharena, que mais um grupo de estudiosos estão pesquisando o passe. Trata-se de um grupo formado a partir da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília, formado pelos professores Dr. Vitor Valente, Dr. Robson Quitério, ambos da Unesp de Marília, Dr. David Garner, da Oxford Brookes University, Dr. Rodrigo Raimundo, da Faculdade de Medicina do ABC, Dr. Luiz Carlos de Abreu, da Faculdade de Medicina do ABC, e os mestrandos Lenita Imperato, do Cesna, e Glauco Canella, da Unesp de Rio Claro. A equipe de pesquisadores já publicou um artigo sobre seu trabalho no Brightest Journal of Cardiac Nursing, desta feita constatando os efeitos do passe espiritual sobre o coração. O estudo foi realizado em 18 estudantes saudáveis não fumantes entre 18 e 35 anos. A atividade do coração foi analisada por um método não invasivo e mais sensível para detectar a variabilidade da frequência cardíaca, analisada 10 minutos antes e 10 minutos após a aplicação do passe espiritual. Durante todo o procedimento, os voluntários da pesquisa permaneceram com os olhos vendados. O passe espiritual foi aplicado por um indivíduo com formação reconhecida na técnica. Como principal resultado, foi observado um leve efeito positivo do passe espiritual sobre o coração, de modo que o coração reduziu sua sobrecarga, pois houve aumento da variabilidade da frequência cardíaca. O artigo apresenta evidências sobre os efeitos do passe espiritual e sugere estudos adicionais para suportar essa hipótese. Como podemos perceber, caro ouvinte, o interesse por estudos nessa área, principalmente pelo fato de estarem ligados a práticas terapêuticas, estão se multiplicando no Brasil e no mundo, observando-se, portanto, que um número cada vez maior de cientistas está se voltando para uma questão que até então foi proibida, desprezada ou mal vista. Contudo, estamos num momento importante na evolução do pensamento humano, em que os preconceitos estão sendo combatidos, prenunciando uma nova etapa para a conquista da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte,
ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. Uma ouvinte nos procurou no centro para perguntar sobre uma pessoa da família. Ela disse o seguinte: ele foi um homem que viveu bem, viveu para a família e para o trabalho. Acreditava em Deus, no céu e no inferno, mas nunca foi uma pessoa religiosa. Quando perguntado, dizia fazer orações e que isso lhe bastava. Nunca soube que fez mal a ninguém, mas também não estava muito preocupado em fazer o bem. Como todo mundo, acertou e errou, nada mais que isso. Minha pergunta é a seguinte: será que ele aproveitou alguma coisa desta vida? Como vai ser sua vida no mundo espiritual? Para a doutrina espírita, cara ouvinte, o mais importante não é o fato de a pessoa professar uma determinada religião, seja ela qual for, mas sim a sua conduta diante do próximo e de si mesma. É claro que a religião é importante, mas o principal papel da religião é justamente o de contribuir para melhorar a conduta de seus fiéis, de modo que aqueles que dizem professar uma religião, mas não se esforçam por viver conforme os princípios morais que a religião ensina, nada estão acrescentando à sua vida. Antes, estão desperdiçando uma grande oportunidade. Por outro lado, existem as pessoas que revelam uma boa conduta, sem estarem filiadas a qualquer religião. São espíritos que já gozam de um certo amadurecimento espiritual, que trouxeram de outras vidas. Ao invés de precisarem da religião, a religião é que precisa delas, justamente para servirem de exemplo diante dos outros. Desse modo, cara ouvinte, o fato de a pessoa não ser religiosa, mas ter uma boa conduta, é um sinal positivo. Porém, se elas professarem uma religião, com certeza seriam mais úteis. No Brasil, especificamente, por ser uma nação historicamente católica, muitas pessoas não religiosas se declaram católicas quando consultadas pelos pesquisadores do censo demográfico. Talvez a grande maioria, pois os que praticam de fato a religião são bem poucos. Todavia, do ponto de vista espiritual, o que vai pesar de fato em sua vida não é a religião que dizem seguir, como já dissemos, mas como essa pessoa vem se conduzindo moralmente ao longo da vida. Não podemos esquecer que o que mais Jesus combateu foi a hipocrisia religiosa. Há pessoas que fogem da religião para não assumir compromissos de ordem moral. Elas preferem continuar como são, pois na verdade só acreditam mesmo em vantagens imediatas. Outras têm medo de Deus, querem estar longe da moderação e da disciplina. No fundo, aceitam o que a religião ensina, mas não se propõem a vivenciar os seus ensinamentos, porque lhes custaria abrir mão de muita coisa. É claro que é um tipo de conduta nada recomendável, porque mais cedo ou mais tarde, mais cedo quando acontece nesta vida, e mais tarde quando acontece na outra, elas vão se deparar, não com o dedo de Deus, mas com a própria consciência, apontando para o seu comodismo. Nós não temos o poder e tampouco o direito de julgar ninguém, até porque não estamos preparados para nos julgar nem a nós mesmos. Mas sabemos o quanto vai pesar para cada um de nós a omissão diante do que poderíamos ter feito e não fizemos uns diante dos outros. Ao contar a parábola do bom samaritano, que encontramos nos evangelhos, Jesus exaltou a conduta do homem que não frequentava o templo, mas que cultivava a solidariedade. Para o Espiritismo, cara ouvinte, não existem inferno nem sofrimento eterno, mas existem outras oportunidades de reabilitação, expressão da justiça e da misericórdia de Deus.
Quando o desencarnado toma consciência de seu estado na vida espiritual, dependendo de seu nível de discernimento, ele pode se decepcionar consigo mesmo, pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Mas certamente, se for um espírito que aprecia os bons princípios, ele terá ao seu lado amigos que o ajudarão a se recompor e a assumir outros compromissos que o ajudarão a superar-se espiritualmente. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405. E lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Próxima questão que formulada pelo Roberto Silva. Se é a lei de causa e efeito que funciona, então a condição de pobreza e miséria em que as pessoas se encontram é a consequência natural do que elas fizeram no passado e hoje estão pagando por isso. Devemos nos conformar, portanto, com o fato de existirem tantos pobres e miseráveis no mundo? Devemos entender, Roberto, como se dá o mecanismo da justiça divina, onde realmente nada acontece por acaso. No entanto, conforme a questão número 806 de O Livro dos Espíritos, a desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Isso quer dizer, em última análise, que não devemos permanecer insensíveis aos que passam necessidade, pois a missão do homem na Terra é fazer com que nela imperem a igualdade e a justiça. Nós somos, sim, responsáveis pelas gritantes desigualdades sociais que ainda perduram em todos os cantos do mundo. Assim, se uma família está passando necessidade e não conta com o mínimo necessário para ter uma vida digna, isso não quer dizer absolutamente que essa situação deva permanecer assim, sem que ninguém faça algo por ela ou tente trazê-la ao convívio social. Não é só a família necessitada que tem culpa no que está lhe acontecendo, e isso por erros desta ou de encarnações passadas, como você quer dizer, mas a sociedade como um todo também tem responsabilidade direta sobre essa lamentável discriminação. Vejamos o que diz a questão número 812 do Livro dos Espíritos sobre isso. É a seguinte pergunta: há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? E eis a resposta: sim, já o dissemos. E frequentemente ela é a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia seu julgamento, em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Como é possível perceber, a doutrina espírita entende que os casos de pobreza e miséria sociais que existem no mundo dependem de vários fatores, mas principalmente da ação da sociedade no sentido de prevenir ou resolver o problema. Não resta dúvida que as vítimas dessas situações não estão sofrendo por acaso, mas compete à sociedade e a cada cidadão que a compõe mobilizar os recursos para evitar ou resolver o problema. Da mesma forma que não vamos abandonar um familiar porque ele ainda não aprendeu ou não pôde garantir sua subsistência, também não podemos nos omitir em face dos irmãos abandonados à própria sorte. Portanto, podemos considerar que há dois grupos de causas para os graves problemas sociais. As causas que estão no caminho evolutivo desses espíritos, que não souberam ou não puderam encontrar um caminho melhor, e as causas que estão na omissão ou incompetência da própria sociedade, que está deixando de cumprir seu mais importante papel. Quando falamos em sociedade, caro ouvinte, estamos nos referindo tanto aos cidadãos,
homens comuns do povo, como nós, como aos governantes ou homens públicos, que detêm o poder político e administrativo das coletividades e do país. Os espíritos veem esse problema de um ângulo mais amplo. Consideram que a ignorância e a miséria são males que precisam ser extirpados do meio social pela educação, e neste caso entram todos os agentes responsáveis pela educação do povo, principalmente suas instituições, como as escolas, as associações, a imprensa, as obras sociais e os grupos religiosos. O ideal seria se todos esses agentes estivessem unidos e trabalhando no mesmo sentido. O que não devemos é ignorar essa parcela significativa da população que vive em condições, muitas vezes, subhumanas. São todos filhos de Deus, como nós. E se eles precisam de nós para almejar uma condição melhor na vida, como incentivo ao seu progresso espiritual, nós, a sociedade, precisamos nos dedicar a essa missão de resgatar-lhes a dignidade, pois socorrer nossos irmãos também é condição para a nossa própria evolução. Veja o que Jesus ensinou o tempo todo. A ouvinte Ângela fez o seguinte comentário: passamos por uma situação bem complicada. Essa onda de corrupção que toma conta do nosso país, a violência e o crime que a televisão mostra todo dia, e o desmascaramento de homens que até agora eram vistos como pessoas confiáveis, tudo isso está nos levando para onde? Será que podemos confiar em alguém? Ou será que daqui para frente vamos continuar dando tiro no escuro, sem saber o que queremos atingir? Existe uma explicação que o Espiritismo pode dar a tudo isso? Do ponto de vista espírita, Ângela, a problemática da sociedade, seja ela qual for, existe em função do nível de evolução moral dessa sociedade. De conformidade com a lei divina, não existe outra saída senão o enfrentamento dos problemas que a própria coletividade criou para si mesma. Há problemas individuais que se acham no âmbito de ação de cada pessoa, como há problemas de ordem coletiva, que a coletividade como um todo compete resolver pela ação conjunta dos indivíduos. Diante dessas situações preocupantes que se nos afiguram hoje, tudo leva a crer que ainda não aprendemos a agir como coletividade ou como povo. Ainda permanecemos demasiadamente presos ao individualismo, onde cada um quer resolver seus próprios problemas, sem levar em conta o bem comum. Desse modo, os problemas não só vão aumentando, como vão se tornando mais complexos ao longo do tempo, por causa da falta de amadurecimento do espírito coletivo, que permanece inoperante. Allan Kardec, num dos discursos que proferiu em visita às cidades francesas, afirmou em 1862 que o sentimento de coletividade, ou seja, o sentimento que nos liga a todos os cidadãos de uma sociedade aos valores espirituais que essa sociedade deve cultivar, é a mais alta expressão da caridade. No entanto, ainda temos muita dificuldade de abrir mão do comodismo e de empregar um esforço maior pelo bem de todos. O bem comum é indispensável para o bem-estar de cada cidadão. Desenvolver esse sentimento é necessário e indispensável para alcançarmos uma condição social compatível com a honestidade, com a solidariedade e com a fraternidade. Ainda estamos naquela fase em que cada um, no máximo, cuida de si mesmo, ou, no máximo, de sua família. E por isso, a ambição desmedida, a ganância, a exploração do homem e o impulso de levar vantagem em tudo. Esses sentimentos encontramos em todos os níveis da vida social, desde o homem comum até os que assumem posição de comando no país. Denunciar crimes e apontar culpados ainda é muito pouco. Os criminosos e os acusados também sabem fazer isso, e o fazem para obter vantagens pessoais.
O grande desafio, como Allan Kardec coloca muito bem, é cada um de nós tomar consciência da mudança em si próprio. Sim, essa mudança só pode começar a partir de cada um de nós, a partir da vida que levamos, das ideias que propagamos, das nossas crenças, dos valores que proclamamos, deixando claro que à frente de todo esforço para proclamar o caminho do bem está a nossa conduta. O que temos feito em nosso âmbito de atuação para fazer com que as pessoas acreditem mais em si mesmas, acreditem no bem e na verdade, e não deixem derrotar pelo pessimismo e pela descrença? Não existem receitas prontas para mudar a sociedade, mas existem caminhos que podemos descobrir a partir de nossas atitudes e comportamento diante das pessoas e diante da sociedade. Gostaríamos de concluir este comentário com uma importante pergunta que há 160 anos atrás Allan Kardec apresentou aos espíritos, conforme podemos ler na questão número 932 de O Livro dos Espíritos. Por que, no mundo, os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Resposta dos espíritos: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. Atenção, e você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997 51 23 97, celular da TIM 981 79 24 05 e o WhatsApp que você pode também utilizar 997 51 23 97. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, seja feita a vossa vontade. Esta é uma das frases que Jesus colocou na prece do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Com certeza, ele quis dizer que acima da nossa fé está a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Você já fez esta pergunta? A ideia que fazemos de Deus é imperfeita. É imperfeita porque somos seres imperfeitos. Como é que um ser imperfeito como nós pode fazer uma ideia perfeita da perfeição? Vejam a contradição. Será que uma minhoca pode entender a mente humana? Por isso mesmo costumamos imaginar assim: Deus é todo-poderoso e, portanto, tudo está submetido à sua vontade. Se fôssemos Deus, se tivéssemos poder que Ele tem sobre tudo e sobre todos, com certeza mandaríamos e desmandaríamos à vontade. Faríamos as pessoas ajoelharem e beijarem nossos pés, principalmente aquelas com quem nos antipatizamos. Castigaríamos os desobedientes, mandando-os para o inferno. Recompensaríamos os obedientes e lhe daríamos o céu.
pelo menos por enquanto, até que eles praticassem algum ato ofensivo. Com certeza, protegeríamos os amigos e desprezaríamos os inimigos. E será que foi esse Deus que Jesus ensinou? Ou seja, imaginamos Deus como se fosse um ser humano como nós, com seus desejos, suas preferências, seus caprichos, sempre dizendo: aqui quem manda sou eu, e ai de quem me desobedecer. Porque o ser humano é tudo isso, uma mistura de qualidades e defeitos, que ora pode praticar um ato de bondade e ora pode agir com extrema crueldade. Mas Deus não pode ser assim. Caso contrário, não seria Deus. Não seria o Deus de amor e misericórdia que Jesus ensinou, pois foram justamente com esses atributos que Jesus mais se referiu a Deus, que ele chamou carinhosamente de Pai. Ora, a vontade do Pai é a lei. É para isso que existem suas leis e é nesse sentido que essas leis funcionam. Imagine um pai ou uma mãe cujo filho se envolveu com o mundo do crime. Será que esse pai ou essa mãe, por causa disso, deixa de amar esse filho? Será que passará a odiá-lo ou vai amá-lo mais ainda? E uma mãe que fosse para o céu segundo a crença religiosa tradicional, será que estando no céu, ela seria feliz, sabendo que seu filho está no inferno? Se vós, que sois maus e imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando esses vos pedem, o que não dará o Pai Celestial, que é bom e perfeito? Disse Jesus, referindo-se ao Pai que manda a luz do sol para os bons e para os maus, que manda a chuva para os justos e injustos. Logo, o que é a vontade de Deus, senão a vontade de um ser perfeito, bom e misericordioso em relação a seus filhos? O Pai nos ama e, portanto, a sua vontade é o nosso bem-estar, a nossa felicidade a todos indistintamente. Foi o próprio Jesus quem disse que o Pai não quer que se perca nenhum de seus filhos. Por tudo isso, é importante a ideia que fazemos de Deus para sabermos o que dizer em nossas orações. Quanto mais nos identificamos com os ensinos de Jesus, mais perto da compreensão de Deus nos encontramos. Quando reduzimos Deus a um ser humano, o que pedimos a Deus é o mesmo que pedimos a uma pessoa qualquer. Podemos pedir coisas boas, podemos pedir simplesmente o gozo de nossos direitos, mas também podemos pedir coisas ruins, benefícios que não nos pertencem, vantagens descabidas, exclusivismo, privilégios em prejuízo dos outros, pensando que estamos lidando com pessoas desonestas. A vontade de Deus, na verdade, está expressa nas leis que regem o universo, pois é por elas que todos vamos atingir a perfeição. Como Deus quer que sejamos perfeitos e felizes, precisamos procurar como que elas se aplicam em nossa vida. Daí a oração. A prece sempre é necessária porque é um momento de sintonia com nossas origens divinas. Por ela, nos reabastecemos e nos refazemos espiritualmente. A prece nos ajuda a estabelecer laços com a espiritualidade. O alvo principal de nossas orações é Deus. E o que pedimos ao Pai? Geralmente, que faça a nossa vontade e não a vontade dele. É como, em termos de lei, utilizarmos a lei para burlar a própria lei. Estou doente e quero que Deus me cure. Estou desempregado e quero que Deus me arrume um emprego. Preciso de compreensão e quero que Deus ponha em meu caminho somente pessoas que me compreendem. Não percebo que, embora o que estou pedindo seja interessante para mim, nem sempre é realmente o que necessito para meu aperfeiçoamento espiritual. Uma coisa é o que quero, é o que desejo. A outra é o de que realmente preciso. Deus trabalha com o que preciso e não com o que desejo, a não ser que minha vontade e minha necessidade sejam as mesmas. Além do mais, Deus não me entende através de milagres, mas através dos meus irmãos de humanidade, aqueles com quem convivo e que podem servir de intermediários de Deus, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Momento Espírita. Mensagem para a nova era.
Você ouve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 aqui na Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Meimei, e hoje com a volta do Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Em mais um encontro com os assistidos do Lar Meimei, tivemos nesta quinta-feira um momento de avaliação das atividades educativas. Atividades educativas são as que se voltam para a formação das pessoas, procurando informá-las e estimular o seu desenvolvimento como pessoa humana e cidadã. A finalidade do Lar Meimei é prestar serviços de assistência e apoio a famílias que não só precisam de ajuda material, mas também de um estímulo para a vida, no sentido de torná-la mais útil e agradável para si e para os outros. No Lar Meimei, essas atividades são momentos de palestra, de conversas e trocas de ideias em pequenos grupos. Precisamos considerar que o maior bem que podemos estender aos irmãos de humanidade, sejam eles quem forem, é o bem que costumamos chamar de espiritual. É aquele que esclarece e que alimenta o espírito, que procura despertar na consciência de cada um o seu próprio valor, para que se torne capaz de trilhar um caminho mais seguro, aprendendo a superar seus problemas. E como o próprio nome está dizendo, se são bens espirituais, não são materiais, embora o bem material seja o primeiro na ordem das necessidades e o meio para atingir o espiritual. Seu objetivo, portanto, é levar a pessoa a uma condição de esclarecimento, de autoconsciência e de autonomia. Geralmente, os objetivos de uma entidade social que tem por meta auxiliar na formação e participação dos assistidos estão apoiados nos valores básicos da vida, como direitos e deveres, família, trabalho, educação, saúde, religião, vida social. E foi assim que tivemos várias palestras neste ano de 2017, contando com a colaboração de diversos profissionais de nossa cidade e com a parceria do grupo de serviços Amigos da Dalvinha. O Lar Meimei agradece a participação de todos os profissionais que vieram trazer a sua contribuição na formação dos assistidos. Paula Manfrim, responsável pelas atividades do Bazar da Pichincha do Lar Meimei, comunica que ainda haverá bazar na próxima sexta-feira. Depois, também será observado o recesso e o bazar volta à normalidade a partir da segunda semana de janeiro. Caro ouvinte, como temos divulgado, o Lar Meimei promoverá mais uma edição de sua já tradicional Feira do Natal nas instalações da Galeria Municipal Edith Nogueira Santos, centro da cidade. A feira exporá e colocará à venda produtos de artesanato, os mais diversos, para o lar e uso pessoal. Haverá também venda de doces e salgados caseiros, além da seção de brinquedos. Os livros espíritas, como sempre, ocuparão o setor da feira com as principais obras do espiritismo, além de livros variados sobre os temas da vida cotidiana, mensagens e obras psicografadas. Os visitantes também receberão mensagens. O Meimei convida você e seus familiares para virem participar desses momentos de encontro que o ambiente da feira oferece nesta época do Natal. Como você sabe, o Lar Meimei é um departamento assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, que há várias décadas presta serviço à comunidade, hoje atendendo a dezenas de famílias. A manutenção da obra depende exclusivamente de doações, participações e venda de produtos elaborados por voluntários. O lar não tem convênio com órgão público. Contamos com sua presença e divulgação do evento. Feira do Natal do Lar Meimei, edição 2017, na Galeria Municipal Edith Nogueira Santos. E atenção, a Feira do Lar Meimei estará aberta a partir de amanhã, à noite.
vai até 22 de dezembro e funcionará no mesmo horário do comércio, das 9 às 22 horas. Obrigado pela gentileza de sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. E atenção para as atividades dos centros neste final de ano. O Centro Espírita Caminho de Damasco manterá os serviços de passes e de atendimento fraterno até o próximo dia 17 de dezembro, domingo. Em seguida, haverá um pequeno recesso, voltando às atividades normais de passes e atendimento fraterno a partir do dia 7 de janeiro, também domingo. Todas as reuniões públicas que acontecem no período noturno entram em recesso a partir de amanhã. As reuniões de segunda, quinta e sextas voltarão a partir de 8 de janeiro. As reuniões de estudo das terças e quartas-feiras retornarão a partir do dia 16 de janeiro. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei e o estudo sistematizado de espiritismo para adultos, também suspensas, voltarão em 3 de fevereiro, como acontece todos os anos, devido ao período de férias escolares. O nosso programa Momento Espírita, apresentado a partir das 11h30 do domingo, não sofrerá nenhuma interrupção neste período. Caro ouvinte, a Lar Meimei agradece a todos vocês que nos deram o apoio e a colaboração neste ano de 2017 e a todos os amigos de boa vontade, as entidades, os clubes de serviço, as empresas que se prontificaram a colaborar com suas atividades para atendimento às famílias assistidas. É o espírito de solidariedade que sempre existe entre aqueles que cultivam um ideal superior e acreditam na humanidade, dando sua participação solidária e consciente por um mundo melhor. Acreditamos que a fraternidade está cada vez mais presente na sociedade humana, na pessoa daqueles que procuram dar algo de si pelo bem comum. Funcionamento da biblioteca neste período. A Biblioteca Batuíra, do Centro Espírita Caminho de Damasco, também entra em recesso neste período para acompanhar as demais atividades do centro, retornando a partir de 7 de janeiro, domingo. Como todo domingo, a Sônia Marra nos traz uma mensagem da semana. Bom dia! O Natal está chegando e, como presente ao aniversariante, podemos nos comprometer a, pelo menos, tentar todos os dias da nossa vida sermos mais pacientes, amorosos, compreensivos, fraternos, caridosos, íntegros, enfim, amar uns aos outros como Ele nos amou. Ama e amará pela eternidade, e que a estrela do Natal ilumine a todos os corações pulsantes neste planeta. Evocação do Natal. O maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo em que lhe cabia operar. Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer à vista do egoísmo que lhes trancava os corações. No entanto, buscou-as espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Sabia que os doutores da lei ouvi-lo-iam indiferentes com respeito aos ensinamentos da vida eterna de que se fazia portador. Contudo, entregou-lhes, confiante, a divina palavra. Não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe vibravam na plataforma sublime e abraçou-os tais quais eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural de seu tempo se mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz à multidão dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos generosas pelo bem que espalhava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que veiculava levantariam contra ele as matilhas de perseguição e do ódio. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando, sem queixa, o suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz.
É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que se induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Mensagem do Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, livro Antologia Mediúnica do Natal. Que o Natal esteja mais próximo de você. Até semana que vem. Palestra amanhã no CFEAC de Vila Araceli. E como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, às 20 horas, palestra pública com Fernanda Garcia, sobre o tema Seara Família, após a aplicação de passe. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens! As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597. Os diretores da Mocidade estão convidando jovens para conhecer suas atividades. Bem, ouvintes, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro de cartas psicografadas por Chico Xavier, intitulado Filhos Voltando, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para ouvinte da Rua Sargento Wilson, 1087, Maria da Graça Lopes. Parabéns, Maria da Graça Lopes. Venha buscar seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigada, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. E para encerrar, a mensagem final com Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.